João. Eu vou pedir que vocês abram em 3 textos. Vocês abrem 3 textos, mas primeiro o 14 que nós vamos trabalhar. Eu vou ler os 3 primeiros versos. Você pode acompanhar o esboço da minha pregação nesta manhã, aí no boletim seu, na última página. Diz assim Jesus Cristo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, pois crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deste texto fica evidente que Jesus Cristo não tem nenhum desejo que os seus filhos de hoje sofram como os seus discípulos do passado. Ele não tem prazer nenhum nas nossas dores, sejam elas quais forem. Quando Jesus percebeu que por causa das suas palavras que ele havia dito anteriormente e em outros lugares, eles haviam ficado entristecidos por suas palavras, Jesus logo dirigiu-lhes palavras de conforto, como uma mãe consola os seus filhos. E eu já vi muitas mães colocando o filho no colo e dizendo: não chore, ou não se turbe o coração. E geralmente vêm as razões pelas quais nós somos encorajados a não mais chorar. A ordem da antiga dispensação, ou seja, do Antigo Testamento, para numa mensagem messiânica é: consolai, consolai o meu povo. Falai ao coração de Jerusalém, ou do meu povo. Foi exatamente o que o Messias veio fazer. As provações deprimem os corações dos filhos dos homens, e então, como doce orvalho, as palavras de Jesus vieram regar as almas atribuladas dos seus discípulos. Enquanto o Consolador, o Espírito Santo, não era enviado para habitar definitivamente no coração dos seus discípulos, Jesus foi o confortador deles. Bendito seja o Evangelho que nos proíbe o turbar do coração. O nosso Salvador é fantástico. Você tem que recordar o que estava acontecendo com ele. Ele estava para passar pela mais amarga agonia e chegar à morte de cruz, morte vergonhosa, e todavia ele mostrou simpatia na hora em que ele precisava da simpatia. Vocês lembram que naquela ocasião Jesus Cristo pediu até socorro e não recebeu socorro de ninguém, pois ele foi capaz de, ao invés de ser consolado, de dar consolação ao seu povo. Então, Jesus havia dito algumas coisas que haviam enchido o coração deles de tristeza. Primeira coisa que você tem aí no seu esboço: o que é que Jesus Cristo tinha dito para trazer tristezas a ele? Bom, Jesus Cristo tinha dito que ele haveria de morrer. Abra a Bíblia para mim no capítulo 16 de João mesmo, logo para frente, 2 capítulos para frente. Se você pegar desde o começo, você vai perceber que Jesus tinha dito algumas coisas que tinham trazido tristeza ao coração deles. Alguém leia dos versos 4 a 6 para mim. Mas, tendo-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso
visse as coisas agora, antecipadamente, eu já podia ter dito antes, mas eu não disse antes, porque vocês não estavam ainda preparados, mas eu disse e o coração de vocês se encheu de tristeza. E quando a morte aconteceu, eles começaram a se lembrar das palavras que Jesus Cristo havia dito alguns dias atrás, que seria traído, entregue nas mãos dos homens, surrado, zombado e torturado até a morte. E eles viram, lembraram-se da cena de Jesus Cristo carregando o madeiro ali no trajeto para o Calvário, nas ruas de Jerusalém. Aquele madeiro sobre o qual seriam fincados os escritos de dívida que eram contra eles, mas eles não sabiam disso. Eles só vieram a entender isso muito depois. E diante desse quadro que vai piorando, logo eles o veem pendurado e gritando, Deus meu, por que me desamparaste? E diante desse quadro, os seus discípulos ficaram muito tristes e de alguma forma Jesus Cristo anunciou-lhes estas coisas antes delas acontecerem. Por isso eles precisavam de conforto, era necessário que Jesus Cristo lhes dissesse, não se turbe o vosso coração. Somente ao recordar estas coisas causava tristeza no coração deles. Hoje, eu e você sabemos que ele foi vencedor sobre tudo aquilo, mas os discípulos não sabiam disto. Eles pensavam que era o fim de tudo. Vocês se lembram quando dois deles, no caminho de Emaús, Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando à medida que caminhais? E eles responderam, você não sabe o que aconteceu nesses dias? Você não leu as reportagens? Você não viu que aquele que era a nossa esperança, se foi? Eles não sabiam da vitória que estava por vir, a despeito de Jesus Cristo ter dito várias vezes que ele haveria de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, mas eles estavam como que fechados no seu entendimento. Por isso que Jesus Cristo disse, eu não quero que vocês fiquem com o coração turbado. Jesus lhes havia dito que haveria de deixá-los. O texto que foi lido agora há pouco diz assim, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E ninguém de vocês pergunta, para onde vais? E ele respondeu, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ainda no capítulo 16, leia para mim, por favor, versos 16 a 18. Capítulo 16, 16 a 18. Em outras palavras, eu vou morrer já, mas eles não entenderam isto. Era uma impossibilidade para eles o Redentor, o Messias, morrer. O Messias, afinal de contas, na conta deles, seria o vencedor, seria o dominador sobre tudo e destroçaria os poderes da terra. E esse era o conceito messiânico deles. Esse negócio de um pouco, não me vereis mais, depois um pouco, ver-me-eis novamente, e assim por diante. Nós não entendemos o que isso significa. Agora, eles seriam deixados como ovelhas sem pastor. É como se eles tivessem dito de si para consigo mesmos, o que nós vamos fazer sem Jesus? Se ele realmente morrer, quem é que vai cuidar de nós quando os lobos nos atacarem, quando nós formos questionados, quem é que vai responder para nós? E ficariam orfanados, de uma certa forma. E eu sei que você não consegue imaginar ficar uma hora sem
o poder confortador de Deus. Eu não consegue ficar um dia sem o poder confortador de Deus. Eu ficaria desesperado em saber que Deus não mais está comigo para me confortar. É muito triste isto, essa ideia de viver solitários. Seríamos muito facilmente alvos e pereceríamos diante dos dardos inflamados do maligno. Eu sou capaz de entender ao menos um pouquinho a tristeza dos discípulos, lembra? Hoje eu entendo melhor do que eles entenderam na época, porque eu entendo toda a história da redenção. Hoje eu conheço muitas coisas que eles próprios não sabiam. Eles estavam frente a frente com a verdade, cara a cara com a vida, e eles não conheciam direito as coisas, nem o que Cristo havia de fazer por eles. Lembrem-se, eles ainda não tinham a luz do Espírito de Deus habitando neles, e ficariam agora órfãos órfãos daquele que estava presente fisicamente diante dos seus olhos. E sabedor disto, Jesus Cristo, como mãe, pega os seus filhinhos e diz: eu não quero que vocês fiquem turbados, eu não quero que vocês fiquem tristes. Terceira coisa, Jesus lhes havia dito que ele seria traído por um deles. Abra em Mateus 26. Os 12 haviam sido escolhidos para receber os preciosos ensinamentos e aprender dele, mas um deles, o escritor bíblico diz, um deles era o demônio, ou fazia o papel do demônio, o demônio servia-se dele para realizar o seu ministério. Veja versículos 1 e 2, veja o que Jesus Cristo disse. Sabeis que, daqui a 2 dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quer dizer, você adiantar a morte para as pessoas é algo ruim. Daqui a 2 dias a gente vai celebrar a Páscoa. Era a última Páscoa e a primeira ceia com sentido cristão. E ali eu vou ser crucificado. Não cabia na mente dos seus discípulos essa possibilidade. Todavia, o espanto deles aumentou quando Jesus Cristo disse, no mesmo capítulo, alguém leia outra vez, versos 20 e 21. Chega a tarde, pôr-se-á ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Imagine Jesus aqui no meu lugar, e vocês aqui. E ele disse: um de vocês há de me trair. É alguma coisa que deixa eles tristes. Veja o que o verso 22 diz, que Mateus registra, olha, 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar: Senhor, porventura sou eu que vou te trair? E a tristeza se tornou ainda mais angustiante, porque o Salvador não dizia quem era. Ele não nomeava o traidor. Todos estavam angustiados, sem saber quem era o traidor. A única coisa que Jesus Cristo disse foi, no verso 23, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Mas eles tinham 12 comendo. E a angústia dos discípulos crescia. Quando Jesus fez uma ameaça violenta, verso 24. O Filho do Homem vai, como está escrito. Ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora que não houvesse nascido. E outro evangelista diz que, um a um, os discípulos estavam perguntando: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? A angústia tomava conta da tristeza ainda, tristeza angustiante. E Jesus apenas repetia: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. E eu imagino que Judas foi o último
a perguntar. A essa altura ele já sabia. Ele pergunta assim: porventura sou eu, Senhor? Aí Jesus disse: tu o disseste. Veja o verso 25. Acaso sou eu, mestre? Tu o disseste, respondeu Jesus. Eu pergunto, como pode alguém ter estado 3 anos, 3 longos anos, junto de Jesus, aprendendo de Jesus e traí-lo? Quando eu penso que o mesmo acontece nos dias de hoje, isso enche o meu coração de tristeza. Eu trabalhei esta semana lá no Andrew Jumper, dando um curso sobre a falsificação da revelação verbal, ou seja, aqueles que deturpam o ensino de Jesus Cristo. E nós estamos num tempo como nunca houve no passado, de tanta deturpação do Evangelho. Olha que nós conhecemos há 2000 anos a história do Evangelho, e ela vem sendo estudada, mas há tantas pessoas que se apartam do Evangelho de Jesus Cristo e que não mais pregam o genuíno Evangelho, e a igreja evangélica brasileira está cheia de gente que nesse sentido é traidor. Ao invés de ser chamado de ministro do Evangelho, ministro de Cristo, tem sido ministros do maligno. Desviam-se da verdade e encaminham as pessoas ao inferno, porque não mostram o caminho da vida. Dá tristeza em pensar que o púlpito cristão, já não de hoje, tem muitos traidores. Sobem no púlpito, até abrem suas Bíblias e começam a negar a inspiração dela, o poder dela, e são críticos da Escritura. Vocês que não estão no meio acadêmico não têm percepção muito disto, mas isso é uma realidade que acontece muito frequentemente. Traidores do Evangelho. E quando Jesus Cristo disse: um de vocês vai me trair, a Bíblia diz que os corações deles ficaram cheios de tristeza. Por isso Jesus Cristo disse: não fiquem tristes. É necessário que isto aconteça. É necessário que o Filho do Homem padeça, seja entregue nas mãos dos homens e seja traído. É necessário. Não fiquem tristes. Isso é parte dos planos do meu Pai. Quarta coisa. Jesus Cristo disse que além de um trair, o outro o negaria. Está lá, verso 31. Alguém leia. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Na verdade, ninguém ficaria de fora nisto. Eu ferirei o pastor e ninguém vai ficar do meu lado. Diz Deus: eu ferirei o pastor e as ovelhas todas ficarão dispersas. É uma referência à atitude covarde, de certa forma, medrosa, de alguns que não queriam ser identificados como cristãos. Todos saíram, nem João, nem Mateus, nem Bartolomeu, nem outro discípulo qualquer, inclusive o Pedro. Então, quando Jesus disse isso, que a Rosa leu no verso 31, Pedro imediatamente se levanta e intrepidamente diz, 33, ainda que venhas a ser um tropeço para todos os discípulos, nunca o serás para mim. Nunca o serás para mim. Jesus retrucou: em verdade te digo, no 34, que hoje à noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Confiando novamente em si mesmo, nas suas próprias capacidades, Pedro fez a tréplica, verso 25. Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei
de nenhum modo. E o pior é que todos os discípulos disseram o mesmo. Eu imagino que as palavras de Jesus, daqui a 2 dias eu vou morrer, eu vou ser traído por um e eu vou ser negado por outro. Mas quando eles se entristeceram, talvez houvesse outras razões. Eles não queriam ficar sozinhos, orfanados, ou perder o irmão mais velho, perder alguém que era o conselheiro deles, o curador das doenças deles, era o tudo para eles. Mas eles não compreendiam realmente a sua messianidade, não compreendiam realmente o seu papel, não compreendiam realmente o que significava ser Messias de Deus, o ungido de Deus, o redentor dos filhos de Deus, o libertador do povo, não de escravidão de Egito, nem de escravidão de Roma, nem de nada, apenas eles não compreendiam que Deus haveria de livrá-los da mão do próprio Deus, que Jesus Cristo ia livrá-los da mão do seu irado Pai. Eles não entendiam o que salvação significava, como ainda hoje um bocado de gente na igreja não entende. Então, quando ele fala assim, não se turbe o vosso coração, então ele fala assim, vocês creem em Deus, não creem? Ah, sim, nós cremos, pois creiam também em mim. Eu sou da mesma natureza do meu Pai, eu tenho a mesma essência do meu Pai, eu tenho poder como o meu Pai, pois eu devo ser objeto da fé de vocês. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É como se ele houvesse dito, eu sei que um de vocês vai me trair, que um de vocês vai me negar, que eu vou ser crucificado, mas não se entristeçam por isto. Vocês estão tristes agora, mas não será para sempre assim. Tudo vai mudar, a vossa tristeza se converterá em alegria, mas eu quero que vocês creiam em mim. A cura das angústias e tristezas, eu sei, está em Deus. Mas o meio pelo qual Deus se serve para que a possamos da cura é o seu Filho. É Ele que é, em última instância, o merecedor de todas as curas que nós temos. E o meio pelo qual Ele deu para que nós nos apossemos dessa cura de tristeza é pela fé nele, pela confiança nele. Não é simplesmente creiam, não somente no meu ensino, creiam não somente nas minhas doutrinas, mas creiam em mim. Jesus Cristo é o objeto e deve ser o objeto da nossa fé. É eu que tiro as angústias e as tristezas de vocês, é eu que sou o consolador de vocês, sou eu que vou para a cruz pagar a penalidade dos pecados de vocês. Creiam em mim, assim como vocês dizem que creem em Deus, porque se não creem em mim, vocês também não creem em Deus. Que crer em Jesus é crer em Deus, não crer em Jesus não é crer em Deus. Por isso que nós somos nesse ponto exclusivistas. O caminho, todos os caminhos levam para o céu, não, só Jesus Cristo. Você pode dizer que crê em Deus, não importa qual Deus seja, se você não crê em Cristo, você não tem Deus nenhum. Então vocês creem em Deus? Creiam também em mim, porque eu sou igual ao meu Deus. Eu sou o próprio Deus, o Filho. E os discípulos não mais iriam ver Jesus Cristo fisicamente, porque parece fácil crer em alguém em quem vemos, alguém a quem apalpamos, mas agora eles teriam que viver sem Cristo, sem vê-lo, e ainda assim crer nele. Crer no ausente. Bom, mas eles não sabiam disso, eles só perceberam mais tarde que ele estaria com eles até os confins dos séculos, porque eis que estou convosco.
Mas é muito mais, parece-nos aos olhos, muito mais simples crer quando alguém está assim, cara a cara com a gente. Mas crer quando está ausente é complicado. E eles iam ficar sem o Filho de Deus encarnado com eles. Creiam em mim e a vossa tristeza vai se converter em alegria. Se você tem tristezas na alma e você quer curá-las, não se esqueça, é somente em Cristo Jesus, crendo nele. Eu não tenho outra saída, não tenho outro remédio para se receitar. Você pode ir para médico, você pode ir para psicólogo, você pode ir para pastor, você pode ir para quem quiser. Desculpem apontar o dedo assim, mas é que ele é médico que mexe com essas coisas, eu sou o pastor, mexo com essas coisas, e nós não temos resposta para ninguém. Você e eu sempre temos que arranjar alguém, porque nós não damos conta nessas coisas. Você pode receitar remédio, eu não posso. Você pode fazer qualquer coisa, e não arranca a tristeza, pois vocês têm que crer em mim, disse Jesus, só em mim. Acredite se quiser, fica sem ele para você ver o que acontece. Por que os discípulos tinham que crer nele? Essa pergunta eu fiz várias vezes e vou respondê-la obedecendo o texto. Primeiro, não fiquem tristes, creiam em mim. Sabe por quê? Porque eu vou para a casa do meu Pai. Veja o verso 2 do capítulo 14, que é o nosso texto. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Casa do Pai, esta é uma frase que é típica e exclusiva dele, não há lugar onde Deus não esteja. Atenção, Deus está em toda a parte, mas Deus está no céu como não está em nenhum outro lugar. Deus habita gloriosamente hoje ali no céu. E a sua presença é diferente da presença dele conosco hoje. E em nenhum lugar ele esteve tão, ou está tão gloriosamente como está no céu. E é para lá que eu vou, lá na casa do meu Pai. Ele receberia ali de volta a honra que ele abriu mão quando ele se encarnou. Quando ele se encarnou, ele esvaziou-se da sua glória, ou seja, ele abriu mão de usar os atributos divinos, de onipresença, de eternidade, etc., etc. Os homens nunca puderam ver isso nele, mas agora ele tem de volta estas coisas. Então ele ora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Casa do Pai é o lugar de retorno, é o lugar onde a glória é trazida de volta. Se os seus discípulos tivessem entendido estas coisas, eles teriam entendido as palavras de Jesus, no verso 28 de João 14. Se me amasseis, essa é uma cacetada forte, eu nunca prestei atenção realmente nesse verso. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. Porque ali é o lugar onde eu tenho de volta tudo aquilo que eu abri mão por causa de vocês. Se vocês compreendessem o que eu estou dizendo, se tivessem amor por mim, ao invés de terem o coração turbado, ao invés de tristeza encher o coração de vocês, vocês ficariam alegres. Que bom que ele vai ter de volta as coisas de que ele abriu mão. E a casa do Pai, portanto, é a casa da glória. E na subida de Jesus para a casa do Pai, após a sua morte e ressurreição, algumas semanas depois, ele sobe triunfantemente, e eu pareço ouvir o salmista cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Pergunta o salmista. Responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas,
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 24. Então, Jesus adentra de novo os portais da glória para receber aquilo que ele tem direito, por ser tão Deus quanto o seu Pai. A casa do Pai, portanto, é a casa da glória. Mas eles não entendiam isto. E Jesus disse, vocês têm que crer em mim, porque eu vou para o meu Pai. Segunda coisa que ele disse, por que os discípulos deviam crer nele? Porque ele foi para a casa do Pai, e porque a casa do Pai era muito grande. Olha o que o texto fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Essas moradas não foram construídas para ficar vazias. Deus não faz nada à toa, em vão. Se há muitas moradas, é para que no tempo apropriado todas elas fiquem lotadas, cheias. Eu imagino que os discípulos estavam tristes porque pensavam, se Jesus morrer, quem é que vai converter os pecadores agora? Como eles estavam enganados, eles pensavam no reino de justiça, num conceito messiânico errôneo, mas eles não sabiam que o reino de Cristo seria fundamentado e implantado definitivamente com a morte dele. A morte de Jesus é o acerto de contas que foi feito entre o Pai e o Filho para que aqueles todos por quem ele morreu entrassem naquelas moradas um dia. A morte de Cristo é a garantia de que todos eles se apossem. Os discípulos não sabiam que, na verdade, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, então é que produz fruto. A morte de Cristo produz vida e vida e vida e vida, a ponto de as mansões celestiais, como a gente costuma dizer, ficaram cheias de pessoas que são resultado do penoso trabalho da alma do Redentor. Foi a morte de Jesus que garantiu a ida sua e minha. E creiam, senhores, nós vamos para lá. Quem não crê está lascado, e eu não posso fazer nada. Eu não posso botar fé no seu coração. Esta é uma coisa entre Deus e você e Deus. Eu só insto você a que creia, para que você tenha lugar de morada. Terceira coisa, por que os discípulos deveriam crer nele? A resposta, porque Jesus estava dizendo que ele iria preparar esse lugar de morada para eles. Olha só, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu tenho certeza de que Jesus não somente se refere a moradas lá no céu para o nosso espírito, mas ele está se referindo a moradas no estado final nosso, onde nós, completos depois da ressurreição e depois da transformação, haveremos de estar, corpo e alma, nesse lugar de morada. E Jesus foi preparar esse lugar para que a nossa completa humanidade, ou seja, corpo e alma, pudesse desfrutar com gozo um dia no lugar que ele chama de Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Lá no céu, Jesus está em sua humanidade, ele ocupa espaço, por isso eu creio que hoje no céu onde ele está é um lugar. E se você morrer antes da volta dele, você vai para o céu e vai ficar lá até que ele deixe o céu e traga você com ele, para que você venha se encontrar consigo mesmo, ou seja, você seja ressuscitado, onde as duas partes constituintes suas, corpo e alma, se juntem novamente no dia da ressurreição. Ou se você estiver vivo, você vai, num abrir e fechar de olhos, ser transformado, para que você possa ser tirado daqui e levado para um lugar de glória, que é este lugar restaurado. Mas para que eles entrassem naquele lugar,
havia a necessidade de que Jesus preparasse o lugar. Presta atenção, Deus sempre prepara o lugar primeiro. Quando lá no Éden, Deus fez o homem, Ele preparou antes um lugar, Ele plantou um jardim para botar o homem. Deus vai preparar um lugar primeiro, e Ele está preparando esse lugar. É possível que Ele já tenha terminado, e se isso é verdade, Ele vai vir em pouco tempo. Mas eu não posso, é apenas um desejo da minha alma, que Ele volte logo e bote um fim nesta bagunça, que é parte do plano dele. Não pensem que Deus perdeu as rédeas da história. Então, Ele está preparando, se já não terminou este lugar. E enquanto Ele preparava esse lugar, Ele anda preparando os habitantes para entrarem lá. As duas coisas têm que ser preparadas. Uma porque não existia, que é o lugar de morada para nós. Agora vai ser alguma coisa que já existe e que precisa ser preparado, precisa ser restaurado. Então, enquanto Ele não nos leva daqui para ali, Ele nos prepara para que entremos nesse lugar que tem muitas moradas. E somente os que estão sendo preparados por Cristo é que entrarão nesse lugar. Não se engane. Se você não tem nada de Deus na sua vida, se Deus não tem importância nenhuma, pode ser indicativo de que você não tem morada. Todavia, eu não posso afirmar isto categoricamente. Por isto que eu tenho esperança de que ainda Deus faça alguma coisa em você, e então você creia nele. Creiam em mim, disse Jesus. Quarta coisa. Por que os discípulos deviam crer nele? Quarta resposta, porque Jesus estava prometendo que Ele retornaria. Olha só, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. A hora em que Ele terminar a sua obra, Ele vai voltar. E nós nos encontraremos com Ele neste mundo ainda. Ele terminará a sua obra de preparação nossa aqui neste mundo ainda. Primeiro, eu disse, Ele prepara o lugar para os habitantes, e então Ele termina o preparo dos habitantes para o lugar a ser habitado. E eu virei para vós, disse Jesus. Você quase não pensa muito na possibilidade de encontrar-se cara a cara com Jesus. Nós pensamos muito no aqui e no agora, nós pensamos muito nas coisas de hoje, nas coisas daqui, nas coisas deste presente tempo. Poucos de nós paramos de noite para pensar, até tentar imaginar que feição Jesus Cristo tem. Você não vai ter nenhuma ideia realmente, mas um dia você vai se dar cara a cara com Ele. Eu voltarei para vocês, e nós veremos como Ele é na plenitude da sua santidade. Por isso Ele disse, não se turbe o vosso coração, creio em mim. Isto é, creio naquilo que eu digo, creio naquilo que eu faço, naquilo que eu ainda vou fazer, pois eu vou buscar vocês, eu vou voltar para vocês. Creio nisto, creio no que eu estou dizendo, creio em mim. Quinta resposta. Por que os discípulos deveriam crer nele? Porque Ele prometeu que os receberia para Ele mesmo. Olha só, e quando eu for, eu vos preparar lugar, eu voltarei. Então Ele disse, e eu vos receberei para mim mesmo. Eu consigo imaginar alguma coisa, ainda com minha mente pequena, mas eu imagino que eu serei recebido pelo Rei da Glória. Eu terei uma recepção real. Nós entraremos e seremos recebidos como membros da família do grande Rei. Seremos recebidos oficialmente, solenemente. O próprio Rei nos receberá pessoalmente. Isto para mim é extremamente honroso e encantador. Eu não sei como é que vai ser. Certamente eu não sei. Mas eu voltarei e
eu vos receberei. Nas nossas relações terrenas, quando nós queremos falar com uma grande autoridade, nós passamos por uma série de assessores, e falar com fulano, com beltrano, com ciclano, até que a gente consiga falar com a autoridade, quando nesta matéria nós seremos recebidos diretamente, sem intermediário nenhum, pelo Rei da Glória. Então, eu gosto de pensar nessas coisas, eu tenho tido o gosto de escrever sobre estas coisas, e é algo para mim extremamente consolador. Eu não sou nenhum cara que é fantasmagórico nas suas elucubrações teológicas, eu creio nisto porque eu creio nele. Ele disse, creiam em mim, e não tem jeito de crer em Cristo sem crer no que ele diz, eu vos receberei para mim mesmo, sou eu que vou recepcionar vocês na casa do Pai. Sexta coisa, por que os discípulos vinham crer nele? E eu termino. Porque ele prometeu que estariam para sempre com ele. Olha só, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Hoje nós estamos aqui, ele está lá. Mas um dia nós estaremos onde ele estiver. Alguém leia para mim João 17, 24. Veja a ânsia de Jesus e o pedido supremo de Jesus. 17, 24. Márcio, leia por favor. João 17, 24. Abriu? Eu pensei que sabia de cor. Pai, a minha vontade é que a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deram. Esse é o primeiro pedido dele. Pai, a minha vontade é que onde eu estiver estejam comigo os que me deste. Então, você nunca mais vai perder, então, naquela época, a companhia de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais nós seremos apartados. Esta é a promessa dele, para que onde eu estou, estejais vós também. Por isso que ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Você não pode crer nele se não crer nas palavras dele. Crede em mim. Portanto, estas palavras para mim são muito consoladoras. Talvez poucas palavras da Escritura tenham uma tonalidade tão grande de consolação como estas que foram ditas, especialmente no contexto em que elas foram ditas, de grande angústia, de grande dor, de grande tristeza. E Jesus Cristo consolou os seus discípulos e as palavras dele ainda servem para nós outros. Eu não tenho nenhum constrangimento em, no lugar de Jesus, eu dizer as palavras de Jesus que referem-se a ele. Não se turbe o vosso coração. Você está em tristeza? Confia em mim. Porque eu tenho muitas coisas boas para vocês no futuro. E estas eu mencionei rapidamente. Eu vou preparar-vos lugar. E eu voltarei. E eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou preparar-vos lugar. Terá ido Jesus Cristo preparar lugar para você? Bom, esta resposta eu não tenho. Se você diz sim, então creia nele, de todo o seu coração, e se aposse das bênçãos da salvação, ainda hoje. Seja Deus bendito e nós abençoados dele, agora e sempre. Amém.